E a intenção do governo é muito clara. O ministro da Saúde já disse isso em inúmeras vezes. O que eles querem? Eles querem privatizar ao máximo o serviço de saúde. É a lógica de transformar o paciente em lucro e a doença em mercadoria. Uma coisa que precisa ser combatida também é a fraude que é direcionada por serviços de saúde, que é praticada por profissionais da área de saúde, que sabotam os serviços públicos de saúde para poder cobrar por os mesmos serviços que eles mesmos realizam no sistema privado, e a grande trama que existe dos que comercializam as medicações e os diversos insumos da área de saúde, os equipamentos médicos, etc. Essa máfia que atua em relação à saúde pública, ela precisa ser duramente combatida. Aqueles que estão ficando milionários, explorando o povo pobre com os medicamentos que são repassados para os municípios em esquemas fraudulentos, inúmeras vezes denunciados, relatados e até combatidos, mas que ainda existem em muitos estados e a nível nacional. Então, essas questões, elas precisam ser resolvidas. E o SUS, ele precisa ser entendido como um sistema que precisa de muito mais recursos do que eles têm atualmente. E eu, pessoalmente, defendo que a saúde pública, ela seja uma prioridade do Estado, porque trata da vida das pessoas e que precisa ser um projeto incorporado por todos os entes federados como sendo a sua máxima prioridade e garantido recursos permanentes e suficientes para que ele funcione bem, incluindo-se aí a justa remuneração dos profissionais que atuam na área pública de saúde, dos médicos, das enfermeiras, dos técnicos, dos agentes de endemias, enfim, todo o conjunto dos dentistas, fonoaudiologistas, fisioterapeutas, todos aqueles que compõem, que se dedicam integralmente à saúde pública, como sendo uma profissão que merece um caráter de profissão de Estado, para que eles não se dividam entre o público e o privado, que isso não vai ser bom para o público, porque o profissional termina sendo descuidado ou insuficiente nas suas ações dos serviços públicos. Não são todos, mas isso, via de regra, tende a ocorrer. Então, o governo investiu e tem reconhecimento, tem índice em educação, em saúde, em habitação. Ontem, nós aprovamos aqui algumas leis, e eu vou destacar duas que são muito importantes, e que a gente muitas vezes não dá devida atenção aos projetos que são aprovados pelo governo, não conhece mais profundamente o alcance das ações que o governo está fazendo. O governo vai destinar mais de 240 milhões para o saneamento rural. As nossas vilas, as nossas comunidades rurais, elas estão crescendo numa rapidez muito grande. Esse crescimento provoca dificuldades no abastecimento da água e a falta de cuidados com a água utilizada, que é desperdiçada, que muitas vezes é descartada de forma irregular, a esmo, e termina sendo muitas vezes uma fonte também de doenças. Pois esse projeto que foi aprovado aqui, que é um empréstimo, 240 milhões para o saneamento rural, ele vem ao encontro dessa necessidade, dessa expectativa. Ele vai incrementar o acesso da população rural ao abastecimento d'água, vai promover o uso racional dos recursos hídricos, promover o esgotamento sanitário nessas comunidades que não têm esse conhecimento e terminam gerando para si um problema de saúde pública com descarte irregular, o descarte negligenciado da água servida, vai promover o uso das energias renováveis e inovações tecnológicas nesses trabalhos e fortalecer as estruturas de gestão comunitária e associativa no manejo e na utilização da água. Então, achei muito importante essa mensagem que foi aprovada ontem, e é uma iniciativa importante do governador Camilo Santana para dar uma atenção maior àqueles que mais precisam, combatendo essas desigualdades que são oriundas de um sistema econômico perverso como é o sistema capitalista. E uma outra medida, essa aqui eu acho excepcional,
o governo está destinando 300 mil para agropecuária familiar, agricultores e pescadores artesanais. E aqui ele fala de um projeto que eu fui procurar conhecer, que realmente não conhecia, que é o projeto Mandala. E fiquei realmente impressionado com o projeto Mandala. É um projeto que ele, a partir do fortalecimento da agricultura familiar, mais diretamente daquilo que ele chama de unidade de produção familiar, daquilo que já é praticado por as famílias. Esse projeto Mandala, ele vai pegar aquela produção que é feita historicamente na família, as pessoas que tentam, na zona rural, produzir alguma coisa, eles vão orientar de tal forma que as famílias, primeiro, elas garantam o seu sustento. A sua produção familiar seja o suficiente para que eles possam ter o seu alimento necessário para o seu consumo. Autossuficiência alimentar. A partir desse êxito, há um incentivo para que as famílias elas se integrem numa ação conjunta e consigam fazer com que essa sua produção seja superior ao seu consumo e o excedente ele possa usar para comercializar na comunidade em que reside. Então, o projeto Mandala, ele vai utilizar a experiência que as famílias já têm, fornecendo o conhecimento necessário para que aquela sua pequena produção, ela se transforme numa produção além do que ela necessita e que o excedente seja comercializado. Se for possível, me conceda uma Pois não, deputado Moisés, gerando uma renda a mais para aquela comunidade, para aquela família, para aquela comunidade. O deputado Moisés deve conhecer bem esse projeto, mas eu fiquei muito impressionado com ele, e principalmente quando ele parte do seguinte princípio: a desinformação é a maior das pragas. Ela é a grande responsável por as famílias perderem as culturas que plantam na hora errada, não sabem plantar, e muitas vezes até sabem, mas não têm os meios para potencializar a sua produção. E pelo que eu vi, com a ajuda dos técnicos experientes que existe toda uma expertise nessas ações do projeto Mandala. Resultados extremamente positivos que foram adotados em outros países, em outros estados, em situações semelhantes à que vive o nosso agricultor pobre aqui no estado do Ceará. E você consegue os recursos, você vai fazer reservatórios de água, você vai fazer um pequeno projeto de irrigação, você vai diversificar a produção de hortaliças, de frutas e criação de pequenos animais num sistema integrado aonde uma cadeia vai alimentando a outra. E isso otimizando os gastos e aumentando o rendimento e a produção. Eu que agradeço a Vossa Excelência que ilustra nosso pronunciamento, enriquece e chama atenção para um fato realmente muito importante. A produção dos produtos, esses produtos são produtos orgânicos e de excelente qualidade. Esse projeto, ele que foi votado ontem aqui, ele vai beneficiar os municípios de Campos Sales, Cascavel, Cruz, Pentecoste, Itapipoca, Tejuçuoca, Amontada, Milhã, Banabuiú, Piquet Carneiro, Itatira, Independência, Parambu, Quiterianópolis, Arneiroz, Aiuaba, Alto Santo e Iracema. Deputada Augusta. E esse projeto, Mandala, ele já foi implantado em 417 municípios. Aliás, são 417 experiências do Mandala. Alguns municípios têm mais de uma. Experiência realmente extremamente positiva, exitosa, e está de parabéns aí o secretário Dedé Teixeira e o nosso governador Camilo Santana por execução desse projeto tão relevante. Destacar também aqui que o governador Camilo Santana anunciou a contratação de mais 275 novos bombeiros. Então, desses bombeiros aí serão mais divididos aí em uma parte dos bombeiros. Bom, uma parte desses bombeiros são oficiais bombeiros e outros são soldados do bombeiro. Os números disso eu não sei mais onde é que estava aqui. Mas é importante esse anúncio porque representa o compromisso do governador Camilo Santana com o fortalecimento do número de
servidores na questão da segurança, no serviço público de forma geral, e no caso aí os bombeiros, para fazer essa tarefa tão importante que é de prevenir os incêndios e combater quando necessário, e outras atividades na área de socorro, como eles têm feito constantemente, onde na região do Cariri os bombeiros eles têm um papel importante para socorrer também vítimas de acidentes. É uma ação que realmente tem sido exitosa e que merece o nosso reconhecimento. E o governador Camilo também anunciou que vai mandar para a Assembleia Legislativa a lei que concede a insalubridade dos agentes comunitários de saúde. Essa lei, ela é fruto de um compromisso com essa categoria, é uma luta histórica dos servidores, desses trabalhadores da saúde. Eu sempre digo que os agentes comunitários de saúde, eles são os olhos epidemiológicos das equipes de saúde. Eles são as pessoas que enxergam os problemas aonde, muitas vezes, o próprio doente não percebe. Semana passada, eu fiz um relato aqui de uma experiência, de um fato que ocorreu lá no interior do Quixeramobim, aonde uma revista de circulação nacional relata que um agente comunitário de saúde que foi treinado para o programa Mais Infância para identificar atraso no desenvolvimento das crianças, a agente de saúde identificou que uma criança não estava andando na idade correta e tomou as medidas necessárias para o estímulo da criança, o estímulo motor, e a criança terminou voltando, acompanhando o desenvolvimento normal. Passou a ter as habilidades esperadas para a sua idade. E esses agentes comunitários de saúde, eles têm contato nas suas atividades com as mais diversas doenças. São os agentes comunitários de saúde, por exemplo, que fazem o primeiro contato e identificação do doente de Hanseníase, que reconhece o sintomático respiratório da tuberculose, que é aquele paciente tuberculoso que ainda não teve a iniciativa de procurar o serviço de saúde, por desconhecer que ali ele pode estar com a doença mais grave. E outras tantas doenças que são infecto-contagiosas, que podem ser transmitidas pelo contato. E eles fazem essa ponte, eles que levam muitas vezes o doente em busca do socorro médico, do atendimento médico, lá na unidade básica de saúde. Então, é de fundamental importância o trabalho que realizam e é justo, é um direito merecido, esse direito à insalubridade de 20% que o governo está mandando a lei, nós deveremos voltar e ela deve passar a vigorar, se não me falha a memória aqui, é a partir do meio do próximo ano. E isso traz a uma outra reflexão. O governo que mantém o equilíbrio fiscal, no momento onde a gente vê outros estados passar por grande dificuldade na condução das suas despesas, no desequilíbrio total, no atraso de pagamento dos servidores, o nosso governo aqui, ele dá um exemplo de eficiência, investindo nas áreas que precisam de investimento, como é o caso, por exemplo, da educação. Na educação nós temos aí, toda quinta-feira o governador está inaugurando algum centro de educação infantil. Nesse caso, olha, nós temos aqui em Martinópolis a inauguração da Escola de Ensino Médio Prefeito Dário Campos Feijó, município de Martinópolis, dia 14, e hoje, dia 13, inauguração do Centro de Educação Infantil João Vicente de Oliveira, no município de Assaré. Sempre, toda semana, o governo está anunciando investimentos, inaugurações na área de educação e também aí contratando profissionais, pagando direitos, elaborando novas políticas de desenvolvimento do Estado. Então, a gente fica realmente certo, convicto de que, embora existam dificuldades enormes por conta desse sistema que é desumano, que é cruel, que é desigual, que é injusto, que ele tem na sua essência a exploração de uma classe sobre a outra, aonde os mais ricos querem ficar mais ricos, tirando do trabalho dos operários, dos mais pobres, dos mais sofridos. O governo equilibrado e que está a serviço da população mais carente, ele consegue obter resultados que são positivos e corrigir um pouco essas imensas desigualdades sociais. Era isso, presidente.